reflexão do dia é o conceito que Kardec entabulou para o adepto da filosofia que ele estava ajudando a revelar, a filosofia espírita, espiritista, como ele chamou à época também. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz ele, pela sua transformação moral, primeiro ponto. Então, ao conhecer o espiritismo, conhecer mesmo sem nenhuma dose de preconceito, como a gente viu esses dias, um grande apresentador de televisão se dizendo chocado que o espiritismo propõe unificar, unir a ciência com a religião, ele achava isso um absurdo. Ora, absurdo é distanciar a ciência da religião, como ela foi durante esses séculos todos passados, né? E agora a gente sabe que a tendência, a busca da verdade vai fazer com que essas duas vertentes se aproximem, né? A ciência, a religião, embalados, né, pela lógica da filosofia, né? Transformação moral, portanto, ao acreditar num Deus criador, que não é um ser, alguém, mas sim uma inteligência, ao acreditar que Jesus é o modelo e guia, é o maior espírito que nós poderíamos conhecer e a grande referência, na reencarnação, que deixa toda a lógica da justiça diferente. Ao você ver aqui uma notícia triste de uma criança que acaba falecendo, né, morrendo, sem a reencarnação, parece um mundo tão injusto. Meu Deus, é tão injusto, né? Nascem dois filhos no mesmo casal, um filho perfeito, saudável, outro cheio de, eventualmente, problemas e provações, privações. E a reencarnação ajuda, não só ajuda, né? A reencarnação é a pedra de toque, a pedra angular que explica essas situações, essas contingências, né, da justiça humana, da justiça social, né? A pluralidade de mundos habitados, que saber que existe vida fora daqui, e muita vida fora daqui, que nós não somos os únicos, nem os primeiros, nem seremos os últimos, nem os melhores e não somos os piores, né? Há uma gradação quase infinita de tipos de bondade, de amor, de inteligência, de ciência, pelo universo afora, ou os universos afora. E essa crença, portanto, no conceito de Kardec, deve provocar em nós alguma transformação. Não quer dizer que a gente vire santo da noite para o dia, ou até mesmo numa reencarnação só, como a grande história da Maria de Magdala, né? Maria da Madalena, que em tese é o ser que representa a maior transformação que a gente pode ter no Evangelho, de alguém que sai de uma vida material, triste, ilusória, né, para uma transformação moral de entrega absoluta, de amor absoluto, né, que marcou a vida dela. Ninguém é. Vamos? Então, a primeira parte é a transformação moral. No que essa crença nos ajudou a modificar. E segue a frase: pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Esse é o conceito do verdadeiro espírita. Peço licença aqui para dizer, eu sou de berço espírita, nasci com pais espíritas e sempre busquei ser uma referência. Essa vida a gente tem que ser um anjo, ter todas as virtudes, né? A gente estuda as virtudes de Aristóteles que estão no justo meio, né? A gente estuda demais correntes filosóficas para entender o comportamento humano, né? Para entender a lógica existencialista, até nihilista, há um porquê nessa filosofia, no pensamento, por exemplo, de Nietzsche, por exemplo, mas a gente abraça uma utopia, digamos assim, que ela é mais otimista, né? Que ela é mais entusiasmada com a vida, que dá para a gente modificar nosso panorama pessoal, nosso panorama social, né? Então a gente fica às vezes assim sentindo, depois que faz 40 anos, quase 50 anos, vai chegando a idade, fala, puxa, mas eu não sou o anjo que eu esperava ser quando eu era jovem, né? Eu não tenho as virtudes todas que as pessoas dizem ter e que os anjos costumam ter, mas perceber que domaram nossas más inclinações. Se nós éramos extremamente impacientes, irritadiços, e ao longo das décadas da experiência de vida, a gente ainda guarda uma certa impaciência, uma certa irritabilidade, mas não nos teores ou nos termos que era antes. Agora a gente se controla muito mais. Está aí um passo dessa chamada domar, né? O dominar as más inclinações. Domar ou dominar tem sentidos levemente diferentes, né?
Mas vale aqui a observação que a gente não extingue completamente um vício de caráter ou um vício físico, muitas vezes, né, numa vida só. A prova disso é, por exemplo, algumas viciações como o álcool, né? A pessoa que deixa, ela passa a vida inteira contando, né? Eu parei de beber há 9 anos, 3 meses, 5 dias, né? E se sente em tratamento durante a vida toda. Assim para os demais vícios, a gente conseguir domar, né? Deixar um cigarro, alguém que entrou numa viciação de uma droga mais pesada, conseguir se libertar dela com tratamento, com ajuda, com a espiritualidade, né? Que as religiões trazem. São mecanismos de a gente domar as nossas más inclinações. É esse o objetivo da vida. Não é só buscar a santidade, porque a gente acaba se achando muito anjo, muito santo, quando na verdade não somos, né? Você vê comportamento de muitos religiosos, né? Que estão há muitos anos na liderança religiosa e se sentem uns anjos, mas no fundo às vezes eles escondem, e a história está recheada disso, né? Uma série de problemas que ficam ali recalcados, né? Que ficam escondidos, como na era vitoriana, né? Que para o público todo mundo tinha um comportamento exemplar, mas na intimidade a devassidão imperava, né? Então nós pensamos muito nesses dias nisso, né? Quer dizer, quais são as más inclinações das diversas que nós temos que a gente sente que está conseguindo domar ou conseguindo dominar e fazer disso uma estratégia de vida, né? Alguns, como o grande estadista e cientista Benjamin Franklin, tinham o hábito de colocar suas não virtudes, né, seus problemas de caráter em cartazes, e cada dia ou cada semana ele elegia um cartaz, colocava na porta de saída para estar sempre lembrando: eu vou trabalhar paciência hoje. Assim, se você acorda e vai para o trânsito, como todos os dias para o seu trabalho, você já se controla para evitar aquele chororô de que tá trânsito, já dá aquele senso de raiva, esse mundo é chato, esse mundo não existe. Ao ligar um jornal a gente vê uma notícia triste atrás de outra, né? Assassinatos, mortes, feminicídios, infanticídios, crimes de toda ordem. É quase um pesadelo um telejornal nosso, né, no Brasil. E a gente sai com aquela sensação de que o mundo está perdido, que nada vai melhorar. Não, e domar a má inclinação é isso, é a gente olhar com outro olhar, né? Um olhar mais otimista, sabendo que as coisas estão melhorando, cada coisa tem seu tempo, e que é necessário que cada um busque com mais pressa essa vontade de dominar suas más inclinações, reconhecendo que tem más inclinações, né? E que a pessoa tem uma personalidade difícil, né? A outra tem um gênio difícil. Porque a gente bate no peito dizendo assim: eu sou assim, eu tenho um gênio difícil. Incorpora essa identidade e não muda ela, não transforma ela, não domina ela ao longo do tempo, e ela passa a te dominar, né? Como o vício que nos domina, né? A gente passar a querer dominar nossas viciações, tanto de ordem comportamental, né, moral, ética, de toda ordem, né? No mundo onde a ética está sendo ferida aqui e ali, e essa ferida aplaudida pela maior parte da sociedade, é hora de pensar na nossa ética pessoal, de identificar nossas más inclinações e trabalhar para dominar elas, para melhorar elas ao longo de uma vida. Nós temos essa vida dada para isso, para a gente dominar as más inclinações, para a gente aprender na formação social, com amigos, a rede fraterna, a reconhecer essas parcelas da nossa identidade mais difíceis e empreender um processo de mudança gradativa, né? Diária. Como deixar um vício, né? Como deixar um vício de fumar, experiência que nós passamos aí recentemente, né? Essa experiência de você passar a controlar seu próprio corpo, suas vontades, seus desejos, isso não tem preço. Essa é a missão da nossa vida, né? Ela é grandiosa, sim, não é porque nós estamos colocando esse domínio das más inclinações como uma questão pontual do dia a dia que ela se diminui. Não, a soma do dia a dia, do passar dos dias, das semanas, meses, anos, ela resulta na nossa própria vida. Quem já está mais velho de idade sabe que olha para trás e fala: meu Deus, passou tudo tão rápido, né? Meus filhos eram bebês ontem, são grandes hoje, estão na faculdade, estão crescendo, né? Eu era um jovem hoje eu sou avô, né? Passa tudo tão rápido. Portanto, é essa velocidade que nós precisamos nesse mundo atual, né? Ampliar isso, né? Crescer a gente mesmo, né? Crescer em ânimo, crescer em vislumbrar oportunidades, né? Onde as pessoas costumam não ver, enxergar a fraternidade, onde a sociedade costuma não ver, que está acanhada, que está macerada, né? Nesse processo dessa violência diária, né? Que a gente acaba vivenciando. Acho que essa é uma boa reflexão para a semana. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Zeguinha, dá tchau. Cadê? Aqui.
Beijo, beijo.